E eles fizeram de novo muitas cenas que não estavam no mangá, momentos que alguns talvez achariam desnecessário, mas será que Demon Slayer realmente tá enrolando ou melhorando a história do mangá que não foi tão boa assim neste momento? Oi, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao nosso Domingo dos Hashira pra gente comentar sobre Demon Slayer episódio 4. Toda semana eu comento episódios do anime sem spoilers do mangá, então fiquem bem tranquilos, mas semana passada eu comentei que tinha adaptado uma página do capítulo 131, era do 132, tá, gente? Só que, neste domingo, eles adaptaram novamente o capítulo 132, porém, uma página de novo. É sério, uma página literalmente. Eu hoje vejo o quanto era óbvio que esse arco não tinha que ser pulado, acelerado, pra gente chegar logo no outro que é, nossa, explosão e coisas loucas, e choro e trauma. O certo nessa história era desenvolver melhor um arco que foi muito mal desenvolvido. Que o Tanjiro chegava lá, treinava e você entendia que ele era sempre um prodígio maravilhoso, passou e passa de novo e os Hashira tanto faz. O que a gente teve nesse episódio não foi só um esticamento de como foi o treinamento com o Hashira da Névoa, o Tokito, que a gente teve mais contato na temporada passada, mas também informações relevantes sobre como os próprios Hashira estão treinando. Porque óbvio que treinar uma galera que tá muito abaixo do nível deles não vai ser suficiente para eles se prepararem para uma mega batalha que tá aí por vir, que a gente até teve comentário de novo nesse episódio, que o próprio Muzan, Kibutsuji Muzan, pode aparecer. Então, pra mim, eu estou positivamente muito feliz com as mudanças, ou melhor, acréscimos que eles estão trazendo, e eu não acho até esse ponto aqui, nem o momento do aviãozinho teve algo completamente desperdiçável ou que não acrescentou de alguma maneira que vai só elevar a nossa experiência com, aí sim, o arco do tal Castelo Infinito. Ah, gente, eu fico falando com esse negócio aqui descascando, olha só, tá tudo descascado, mas é porque essa aqui é uma nova tatuagem que eu fiz em parceria com o estúdio Tattoo Bebop. É a segunda vez que eu faço com o Murilo Furlan, que é um excelente tatuador, e a segunda vez de Estúdio Ghibli, a segunda tatuagem gigantesca que eu tenho. Todos os detalhes estão lá na minha rede social, e eu vou pedir para vocês seguirem, darem um joinha, compartilharem, porque não só é uma coisa muito legal, uma parceria que eu quero levar mais em frente e fazer mais tatuagens, mas também porque eu consegui uma parceria legal para vocês também. Quem tiver vontade de tatuar, coisa pequena, coisa grande, enfim, principalmente em São Paulo, porque é um estúdio a 200 metros do metrô da Penha, super acessível, limpinho e de verdade, um estúdio muito legal de ir. É só entrar em contato nos arrobas que estão aqui na tela ou indo direto no meu perfil e no Reels tem tudo lá. Falarem que chegaram pelo meu vídeo e aí 30% de desconto no preço da sua tatu com o Murilo Furlan, que eu super recomendo. Quando isso aqui tiver cicatrizado, aí eu mostro pra vocês, mas o desenho tá lindíssimo e é autoral, é só pra mim. Primeiro, informação importante que a gente teve no meio do episódio, que pode passar batida, mas que é muito relevante e destaca um segredo que tinha aparecido anteriormente, que é de quem é aqueles olhos que ficam andando pela cidade à noite, observando os outros, do esquadrão inclusive, e com inscrições de uma lua superior 4, que teoricamente era o Rantengo, que já morreu. A gente teve a confirmação de que na verdade era aquela Oni que já apareceu de relance, tocando uma... como é o nome do instrumento, gente? Uma biwa, e conforme ela vai tocando, é como se sua própria música, a sua teia de acesso fosse se ampliando. E essa representação ou o efeito prático dessa sua teia se ampliando que a gente vê no episódio em si são vários, sei lá, centenas, milhares, quem sabe, desses olhos por toda a parte, ou seja, ela consegue observar tudo. É como se a gente tivesse visto um pequeno pedaço do seu território, vamos dizer assim, se ampliando, a área que ela consegue acessar, o que faz todo sentido. Então é só mais uma amostra, uma diquinha de que os Onis não estão parados sem fazer nada. Lembrando que os Onis que são luas superiores são Onis criados pelo próprio Muzan e que são alimentados com o seu sangue. Conforme eles aguentam mais o boost de sangue, mais fortes eles ficam. Conforme eles vão matando muitos seres humanos, mais fortes ainda eles ficam. E uma Oni lua superior 4, para ter uma substituição agora já revelada, significa que ela é, no mínimo, entre o top 5 mais fortes. Sobre o episódio em si, a gente viu o treinamento do Tokito, que estava basicamente ensinando habilidades com espada pra galera, e a galera tendo muita dificuldade, porque o Tokito recobrou as memórias na temporada passada, ele percebeu que ele tinha adquirido a persona do seu irmão enquanto desmemoriado, que era muito mais frio, muito mais distante, muito mais grosseiro com os outros,
outros, objetivo e prático, até era uma muralha do irmão dele, na verdade, né? Mas enfim. E mesmo que ele tenha recobrado suas memórias como um garoto gentil, alegre, que recebe o Tanjiro, na hora do trabalho, ele é bem sério e objetivo ainda. Eu acredito que não só porque foi assim que ele treinou como um espadachim e um hashira, mas também porque é necessário nesse ponto que ele tenha uma certa seriedade para conseguir levar essa galera que vai lutar contra Onis perigosos para um patamar no mínimo de sobrevivência, além do suporte que será com certeza muito importante que eles deem para os outros, inclusive Hashira. O episódio foi recheado de ceninhas de humor, especialmente em relação a esse lado mais seco do Tokito, da galera desesperada, o Tanjiro meio assustado, mas sempre sendo um pouco mais acalorado na recepção do Tokito, porque o Tokito já tem um histórico ali com o Tanjiro, então faz mais sentido que ele seja mais aberto com ele, mas também é um episódio recheado de delicadeza quando a gente fala desse Hashira. Todo episódio, a visão dele, por exemplo, através da narrativa, foi muito diferente do que a gente teve do Uzui, que aí sim era mais daquela coisa manpower e ratinhos musculosos, assim, não que tenham os ratinhos, mas aquela visão do Uzui extravagante, humor cheio de mágoas e feridas, inclusive de não poder participar dessa última incursão, mas um clima completamente diferente do Tokito, que vai entre essa secura, objetividade e delicadeza quando ele vê a cena dos aviõezinhos, que sim, foi muito importante. E sabe quem que leva geralmente essa balança, que equilibra e que incentiva os outros a atacarem o Uzui no episódio passado, ou a terem um pouquinho mais de felicidade, esperança e vontade de participarem desse coletivo neste episódio? O Tanjiro. E é aí que eu acho que não foi, de novo, só um incorporamento maior para a gente conhecer os Hashira, que também é algo por si só muito importante, mas também para a gente ver como o papel do Tanjiro, com força, aqui a gente vai vendo, com certeza não equivalente a dos Hashira, não neste momento, ele tem um papel no coletivo, ele tem uma personalidade que é fundamental também psicologicamente, simbolicamente, coletivamente, para uma batalha como essa. A passagem dele ali foram 5 dias, um tempo menor, metade, um pouco menos da metade do que ele passou com o Uzui, o que mostra que sim, ele está muito preparado, com um adendo de que é citado pelo Tokito, que ele ainda está se recuperando dos seus ferimentos. Para mim, o treinamento passou leve, não foi repetitivo, nem em execução, nem em roteiro em relação ao episódio passado, como eu falei. E aí, quando vem o ponto de virada, é primeiro o momento em que a gente descobre que todas as noites o Tokito sai para treinar também, que ele tem encontrado os outros 2 Hashira que a gente já viu também nesse arco com algum enquadramento maior e destaque, o Banai Guro da Serpente e o Sanemi, que é do Vento. A gente vê inclusive o próprio Tokito pequenininho indo contra os 2. Então é uma coisa que há de se considerar. Tokito é, como eu disse no arco passado e muita gente discordou, um dos com mais habilidades entre todos os Hashira. É claro que todos têm grande potencial, mas o Tokito pequenininho parece bem frágil e não é. E todos eles estão se preparando o máximo que podem, de novo, porque pode aparecer um Muzan. E tem um detalhe de que o Tanjiro, que como eu disse, tem essa importância para o coletivo e tal, ele é observado por eles também. Ah, daqui a pouco o Tanjiro vai passar para vocês, vai chegar na mão de vocês. Ah, então eu não vou pegar leve com ele não, já vai estar recuperado. Então, a gente sabe que o Tanjiro, até pelos seus grandes momentos de grandes conquistas contra luas superiores, o Sanemi falar para ele não se achar, vou dar um jeitinho nele, ele não se acha, mas ele com certeza chamou a atenção de todo mundo. Ele não é um Hashira, ele não vai se tornar um Hashira, até pelo contexto. Agora sim a gente vê, um critério para ser Hashira é derrotar uma lua superior. Mas o Tanjiro não tá no nível desses aí, não neste momento, então pela circunstância, pelo seu próprio nível, não faria sentido ele se tornar um, mas ele é importante. Por isso o treinamento para eles talvez seja mais específico. Do Tokito era o negócio de conseguir controlar melhor a musculatura e essa fluidez na hora de usar os golpes de espada. Passou, seguiu em frente, mas antes disso, ele resolveu dar uma ajuda para os outros. Vamos disputar então? Vamos disputar aviãozinho, porque descobri que é um dos seus hobbies, e aí, se o meu aviãozinho de 10 tentativas, uma for além do seu,
você pega mais leve com a galera. Ele não conseguiu, ele perdeu. Só que esse esforço, além de dar uma espontaneidade, uma leveza na visão dos outros em relação ao próprio Tokito e do Tokito em relação a ele mesmo e ao treinamento, fez que todos os outros quisessem participar. E você pergunta assim, mas o que tem aviãozinho? Eles continuam sendo ruins de espada e o que vai mudar? Porque é simbólico. Cada um enxergou o seu potencial nessa simples atividade e teve vontade de, seguindo o próprio Tanjiro, vai que eles conseguem. O Tanjiro falhou, mas e se ele que venceu na aldeia, ele que é o melhor campeão, não sei o quê? É esse esforço de tentar, do olho brilhando quando todo mundo junto vai em frente. Vocês estão atrás, estão de suporte, não importa. Você tem a sua relevância e o seu papel. Então eu acho que é isso mais do que qualquer coisa que simbolizou para o treinamento deles. Vamos colocar aqui que, hipoteticamente, o Hashira vai pegar um pouquinho mais leve, ou, por outro lado, os outros vão se inspirar em querer continuar. Eu acho que é a mensagem que importa, muito mais do que qualquer característica de humor, aviãozinho, é um momento de respiro, não tem nada a ver. Não, teve super a ver. Aliás, eu já ia me esquecendo de citar, né, que outra coisa que eles adicionaram foi que o Ferreiro, que participou bastante do arco passado, ele tá lá a pedido do próprio Tokito, o Oyakata-sama, que é o Kagaya, que toma conta de todo o esquadrão, apesar de estar terrivelmente doente, forneceu para o Tokito essa sala, este lugar em que espadas são muito bem afiadas para ele sempre estar pronto na hora de lutar também contra o Muzan. Eu acho que, para além de trazer um personagem que a gente já conhecia, trazer o negócio dos ferreiros, ter uma cena extra, isso mostra, de novo, narrativamente para a construção dessa vez do Tokito, que ele não quer, por exemplo, estar despreparado com uma espada na próxima vez, que agora é um momento ainda mais crucial e decisivo, que ele precisa ter à sua disposição todos os seus melhores materiais da melhor forma. Adicionado a isso, que o próprio Kagaya, ele faz tudo pelos seus, por esses que ele protege, ele tá de olho na organização que ele tá acima, mesmo deitado de cama, prestes a falecer. Então veem como eles vão colocando pequenos detalhes que vão somando a narrativa que antes era uma única página. No final, o Tokito se despede do Tanjiro e a gente tem a citação e a demonstração rápida de que a própria Nezuko tá de novo passando por um tratamento e cuidado do Urokodaki, que cuidou bastante dela e foi bastante responsável e a ajudou no momento em que ela se tornou uma Oni, né, e foram levados para o Urokodaki pelo próprio Gyu. Nesse ponto é importante que a Nezuko não fique se expondo, treinando com todo mundo. Por que a Nezuko não tá treinando? Porque ela é cada vez mais certo o alvo preferencial desses Onis. Não faz sentido que de repente ela seja exposta simplesmente para ela treinar, sendo que eles são os reais direcionados para essa batalha. Adicionado a isso, tem o fato de que ninguém sabe ainda se ela ter dominado o sol significa que ela tá se transformando ainda mais em Oni. Estudos estão acontecendo em cima disso, como a gente sabe, ou se ela tá se tornando mais humana. Então, arriscar não é o melhor. É protegê-la de todos os modos, deixá-la mais inativa possível para que ela não seja detectada. O menino Tanjiro segue em frente e já é recebido pela Hashira do Amor Mitsuri de um jeito um pouco inusitado, e a gente vai começar a ver o seu treinamento na próxima semana. O nome do próximo episódio faz referência a uma coisa que não vem em apenas uma página, e não viria exatamente depois desse treinamento com a Mitsuri. Então, a gente pode ter duas conclusões a partir disso, que eles não vão mais fazer um Hashira por episódio, que no próximo eles vão fazer uma aceleração e trabalhar Mitsuri e mais 2, ou que eles vão trazer essa informação adicional que não necessariamente está vinculada aos treinamentos em si, mas pra frente. Eles vão trazer a informação, dar algum destaque a ela e depois seguir com o treinamento. Se for a primeira resposta, que dessa vez na próxima semana eles vão trazer 3 treinamentos quase completos pelo menos, ao invés de 1, significa que realmente a temporada vai dar uma acelerada e logo eles entrarão no arco do castelo. Se não, eles estão preenchendo ainda mais. Se a resposta for a segunda opção, a gente tem que esperar para ver. Me contem o que vocês acharam deste episódio, o que vocês estão achando dessa temporada até agora, e a gente se vê em todos os próximos domingos nesse canal e em todos os outros vídeos. Se vocês gostarem do que eu falo, de como eu falo, fiquem aqui, ativem a sua inscrição, o sininho, recebam as notificações, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!